não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deixa eu só aceitar aqui a gravação. Cadê? Parei no 16. No 16. 17 agora. 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vou pedir para mais uma pessoa orar. Estou percebendo que a gente tem que orar mais, né? Já que é o final. Vou pedir para outra pessoa estar orando aí, amém? Quem puder pode orar. Abre o microfone aí e ora. Senhor, nós oramos, Pai, para que nessa noite, Jesus, a nossa mente e o nosso coração, Senhor, esteja aberto, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, entendermos, Deus, aquilo que o Espírito Santo quer alinhar em nosso coração. Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, fortalecidos e alimentados pelo Seu poder, pela Sua palavra. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida do pastor Marcelo, todo impedimento, Senhor, para que esse estudo aconteça, caia por terra. E nós te pedimos, Espírito Santo, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Rebeca. Amém. Hoje o negócio tá difícil. Mas são os ares, né? A resistência se tornou maior, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, né? Quando a resistência fica maior, o nível de oração, de intercessão, de adoração tem que aumentar também. Amém? Então vamos lá, né? A gente já falou em alguns outros momentos, né? Até comparando a igreja de Filadélfia com a igreja de, deixa eu ver aqui, Esmina, né? Que lá no verso 9 do capítulo 2, fala, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, né? Então, a igreja de Esmina, ela é considerada, na ótica humana, uma igreja pobre, né? Que passa por tribulação, mas na ótica de Jesus, ela é uma igreja rica, né? E a igreja em Filadélfia já é o oposto, né? Uma igreja considerada rica, né? Mas para Deus era uma igreja pobre, né? E é interessante assim que
mais uma vez, né, a denúncia de Jesus, ela vem pelo conhecimento que ele tem, né, daquilo que essa igreja faz, daquilo que essa igreja realiza, né? Então, conheço as tuas obras. E ele fala, né, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, né? Laodiceia fica em uma região de águas termais, né? E Jesus então faz essa comparação, né? Esse paralelo aí em relação à vida dessa igreja, né? Uma igreja que ela, a gente pode falar assim, é mediana, né? E é interessante que quando Jesus traz essa denúncia, né? Na nossa cabeça, principalmente para quem é de cunho pentecostal, né? Que a gente fala, tem que andar no fogo, né? E Jesus chega e fala assim, olha, é melhor você ser frio do que você ser morno, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Muitas vezes a gente não percebe que essa questão, né, da mornidão ou de sermos, não tem outro termo, né, medíocres, né, que é andar na média, isso revela que a gente não sabe a nossa identidade, né? E a gente percebe que isso toca tanto o coração de Jesus que ele fala assim, uma palavra dura, né? Estou pronto para vomitar vocês, né? Da minha boca, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Uma igreja que deveria estar em Cristo, habitar em Cristo, de repente ela pode ser abortada, né? No seu propósito, abortada no seu chamado, né? Aquilo que em Cristo ela é relevante, né? Porque a gente já falou sobre isso, né? Não é só a gente ter Cristo em nós através do Espírito Santo, mas nós também devemos habitar, nós devemos estar nele, né? Porque é isso que ativa nosso governo, é isso que ativa a nossa autoridade. É o que a gente vê em Efésios 2:6, né? Que a igreja ela já está em Cristo assentada nas regiões celestes, né? Então há uma possibilidade, né? Se não houver arrependimento, de uma igreja ela não permanecer em Cristo, né? Porque ela vai ser repelida, né? Ela vai ser vomitada, ela vai ser abortada, né? E isso é algo que a gente precisa entender nesses dias, né? Eu coloquei um texto, né, do Francis, deixa eu ver se eu lembro, vou pegar, não sei se vocês leram, deixa eu pegar. Eu postei no grupo aqui, mas eu não estou achando. Não, deixa eu esquecer esse computador, que esse computador hoje não está me ajudando em nada. Acho que é Francis Pagimani, alguma coisa assim, né? Quem está se opondo contra a igreja. Não sei se vocês leram. Se vocês não leram, vocês devem ler esse texto, não é? É interessante assim que ele fala, o Ângelo até num vídeo dele, num podcast, ele conta sobre ele, né? O Ângelo Basso, e esse texto que eu postei é dele, né? E ele fala que é comum, quando ele ministra em várias igrejas, as pessoas perguntarem, porque ele é dessa área de batalha, de libertação,
né? Qual é o espírito que está se opondo à igreja, né? Aí ele fala Yahvé, né? Porque é o próprio Deus. E às vezes a gente não percebe isso, né? Quando a igreja ela não está posicionada, quando a igreja ela se perdeu, o opositor dessa igreja vai ser o próprio Deus, né? O opositor dessa igreja vai ser o próprio Cristo. E às vezes a gente não percebe isso. E naquilo que a gente está vivendo como igreja brasileira, né, diante de tantas perguntas, tantas indagações, tantas esperanças que não foram correspondidas, né, durante esse tempo de eleição, a gente pergunta: o que está acontecendo, né? Conversando com a minha esposa Eide, ela falou, né, que muita gente está sem esperança. Por quê? Porque colocou sua esperança no Bolsonaro e ele perdeu. Colocou sua esperança nos militares, eles não fizeram nada. Né? Colocou sua esperança no Senado, né? E o presidente que a gente não queria que assumisse, assumiu. E o Senado agora já está com maioria a favor do governo atual. A gente pensava que ia ter uma esperança em relação aos deputados, e isso também não aconteceu, né? E a pergunta é por quê? Por que aquilo que a gente está aguardando não está acontecendo, né? Por que as coisas não estão sendo do jeito que a gente esperava? Talvez seja porque nós não estamos sendo a igreja que a gente precisa ser, né? E talvez a gente esteja quase sendo vomitado pela boca de Cristo e a gente ainda não percebeu isso, né? E eu vou repetir algo que eu venho falando: a gente não chegou no nível de arrependimento que a gente precisa chegar como igreja. E eu vou falar isso quantas vezes for necessário, né? E eu não estou me excluindo nisso. Eu tenho orado: Senhor, quem em mim precisa mudar, o que na congregação que o Senhor me colocou à frente, juntamente com outros pastores, precisa mudar, o que a gente está errando, né? A gente está pecando, tem algo que a gente precisa abandonar, porque essa vai ser a canção que Deus quer ouvir nesses dias. Né? A igreja precisa se arrepender, os líderes, né, evangélicos precisam se arrepender, né? E não tem outra coisa para a gente falar, porque onde a gente vai, a pergunta é: o que você está percebendo, o que você está entendendo, o que você está vendo, por que as coisas estão acontecendo assim, né? Por que isso aconteceu, por que Deus permitiu, né? E eu vou falar sempre a mesma coisa, né, para a igreja se arrepender. Alguns falam: a gente vai passar por perseguição. Eu creio que não. E a igreja está muito fraca no Brasil para passar perseguição. Ela não aguenta, não. Não vai ter o resultado que uma perseguição geralmente gera. A gente não é perseguido para ser uma igreja melhor. A gente é perseguido por ser uma igreja melhor. Acabei de ler Atos, né, com um grupo de estudo lá da nossa congregação, e cada vez eu me convenço disso, sabe? Uma igreja posicionada, ela é perseguida. O que a gente está passando é juízo, gente. Deus está querendo alinhar a gente. Deus está querendo... Repete de novo, por favor, a frase que você falou, que eu queria anotar. Sobre a perseguição? Isso. Nós não somos perseguidos para ser uma igreja melhor. Nós somos perseguidos por ser uma igreja melhor. É isso que a gente vê em Atos. As pessoas estão ali, os apóstolos estão ali, os discípulos estão ali, pregando o evangelho, fazendo milagre, e começa pelos religiosos, né? Os judeus, eles não conseguem entender aquilo, não conseguem concordar e perseguem. Aí a gente vê também os gentios, né, que não querem largar seus deuses, eles também não conseguem aceitar aquilo e vão perseguir. Aí tem a questão política, né? Os governos não vão aceitar essa palavra, essa movimentação, o caminho, né, que está sendo pregado, que está sendo... e vão perseguir. Então é isso que a gente precisa entender. Essa igreja aí que racha a nossa cara de vergonha com uma liderança adúltera, com uma liderança gananciosa,
né, que rouba, que defrauda, pedofilia, né, prostituição. Não, se a gente não aumentar o nível de santidade, de pureza, a gente não vai viver isso, né? E é essa a denúncia da igreja de Filadélfia. É uma igreja morna, é uma igreja que ela tanto vive uma frieza como um certo calor, mas ela não, ninguém sabe o que ela é, ninguém sabe o que ela faz, ninguém sabe o resultado que ela traz, ela é conflitante. E a gente precisa despertar como igreja, irmãos. Nós precisamos nos arrepender de forma particular, coletiva, de pecados pessoais, familiares, né, congregacionais, como igreja da cidade, da nação, como nação. E a gente precisa abandonar nossos pecados, a gente precisa parar com a pornografia, com a masturbação, parar, né, com o adultério. Ah, sim, adultério não é só quando eu estou com outra pessoa fora o meu cônjuge, não. O adultério é quando eu penso, quando eu imagino, né? Ninguém se masturba pensando na estátua da liberdade, não. Entendeu? Jesus já denuncia no Sermão do Monte. Só de pensar a gente já adulterou. Né? E a gente tem que falar isso para os jovens. Nossos jovens estão muito libertinos. Né? Tem coisa que parece que é comum, a gente não fala mais de virgindade, a gente não fala sobre casar virgem, a gente não fala mais sobre não fazer sexo antes do casamento, entendeu? A gente precisa voltar e isso tem sido uma luta aqui, porque a gente tem falado e as coisas não acontecem do jeito que a gente fala e as pessoas ainda vêm querer cobrar da gente, né? A gente avisa, a gente fala, ah, mas aconteceu, e aí? E aí, meu irmão? E aí pergunto eu, né? O que você vai fazer em relação ao seu pecado? O que você vai confessar diante de Deus? Né? As pessoas estão em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e a gente não fala nada. Né? A gente tem que ouvir um Kleber Lucas da vida aí, né? Querer ditar regra, ditar doutrina, né? Libertina, e a gente não se pronuncia, né? A gente não chega para as pessoas para ensinar, né? E as coisas precisam mudar. As coisas precisam mudar, né? Senão nós vamos ser vomitados. Essa é a realidade da igreja brasileira hoje. Não é uma igreja que não é nem quente nem fria, está morna, né? Está morna. E a gente não é tempo de se calar, sabe? Tem coisas que a gente não tem que se calar. Rafael, meu filho, escreveu algo no grupo de leitura, né, na análise que ele fez sobre Atos, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Jesus, quando estava diante do Sinédrio, sendo acusado, né, ele ficou calado. Né, e ele sabia que o destino dele era a cruz, ele não evitou isso, né? Paulo também esteve, só que Paulo não ficou calado. E Paulo sabia, lá em Atos 9, quando Deus fala através de Ananias, né, alertando Ananias sobre por que ele escolheu Saulo, né? Ananias questiona, mas o cara que está matando um monte de gente aí, é esse aí, é o tição que eu tirei do fogo, né, e ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome, é a resposta de Jesus. Então, Paulo já sabia que o sofrimento fazia parte do chamado dele, né, e ele sabia que ele iria morrer, né. Antes de subir a Roma, ele recebeu, né, uma visão e compartilhou. A igreja não queria que ele saísse de lá para morrer. Falou, não, mas eu vou. E mesmo assim, quando chegou diante do Sinédrio, ele falou. E não ficou calado, não. Ele se defendeu. Por que ele não agiu como Jesus? Né? Aí o Rafael responde. Né? O Rafael fala porque ele estende o julgamento dele, ele estende o período que ele fica, e ali ele permanece mais anos podendo pregar o evangelho. Quantas pessoas não foram alcançadas, né, por Paulo nesse período que ele, né, de forma astuta,
ele prolonga o julgamento dele, a condenação dele, né? Ele faz isso de diversas formas, né? Ele provoca uma discussão quando ele está diante do Sinédrio. Tem aqui o pessoal que está me julgando porque eu acredito na ressurreição. E quem não acredita, os saduceus, começa uma briga e adia o julgamento dele. Aí leva ele para o governador, leva ele diante do rei Agripas, né? Depois levam ele para Roma para ser jogado por César, e lá, né, ele ainda dá mais uma esticada aí. E o que acontece? Ele passa ali, mas é um período, né, até a morte dele, e ele faz o quê? Pregando, prega na cadeia, prega quando ele está preso de forma domiciliar, né? Então, é propósito. O que a gente precisa entender nesse tempo? É o propósito. O que a gente precisa despertar nesses dias, né? É tempo da gente se defender ou é tempo da gente ficar calado? É tempo da gente se posicionar e falar, né? A gente precisa acordar para essas coisas, a gente precisa despertar, a gente precisa entender, a gente já está vivendo tempo, né? Aí sim eu entendo que a gente não tem que chorar no leite derramado. As coisas não aconteceram da forma que a gente esperava. Então, como a gente tem que agir? Né? Da forma que Deus tem falado conosco, é o que a gente tem que fazer. Amém? É o que a gente precisa fazer. E outra coisa, abandonar o orgulho. A igreja precisa abandonar o orgulho. Né? Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. A igreja precisa sair dessa arrogância. Muito daquilo que a gente está passando é por causa da arrogância de líderes evangélicos que tiveram voz no governo passado e se acharam, né? Se acharam até independentes de Deus. Agora a coisa vai acontecer, agora a gente vai fazer, deixa comigo, né? Aí a gente está vendo o que aconteceu. Nós precisamos abandonar essa estrutura de orgulho que nos leva a pensar que somos independentes de Deus. Ao contrário, né? Como a igreja diz, Mina, a gente tem que se ver pobre para ele falar que a gente é rico. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa se humilhar, a gente precisa se quebrantar, né? A gente tem que parar desse orgulho denominacional que existe, nessa bandeira da. Nós precisamos despertar e abandonar o orgulho, a independência. Eu sou rico, eu tenho condições, eu posso, eu faço, eu aconteço. E Deus está olhando, coitado, você é pobre, você é cego, você é miserável, você é inútil, né? Nós precisamos despertar para isso, entender esse convite de Deus. Nós precisamos olhar para Deus, entender que o que nós temos não é nada, e contar a Deus aquilo que Ele tem, né? Há um chamado profético de Isaías, né? Vinde a mim, né? E comprem, ainda que vocês não tenham dinheiro, comprem. Eu não lembro o capítulo agora, mas há esse chamado profético de Isaías, né? E aqui Jesus está falando: compre ouro refinado pelo fogo, para vocês se enriquecerem. Então, vamos comprar, né, essa glória que vem de Deus, né? Aí seremos ricos, porque não é aquilo que nós temos, é aquilo que vem dele. E ouro vai falar de glória, ouro refinado vai falar de pureza, ouro refinado vai falar de santidade. Nós precisamos, né, ter isso dele, né, em nós, vestes brancas, né, que vão falar tanto de santidade como de justiça, para que a nossa vergonha e nudez, né, não sejam manifestas. Olha, a gente está um triz como igreja brasileira de ser exposta, né? Não como
uma esposa, mas como adúltera. Adultério, né? Adulterar, não tem a ver só com o casamento, como eu já falei, né? E tem muito a ver com abandonar Deus. Adultério também acontece quando nós abandonamos Deus, quando nós nos voltamos para outros amores, outros amantes, né? E a gente deixa Deus para viver nossa vida, e isso é adulterar também, né? E essa igreja adúltera, ela vai ser exposta. E a gente precisa despertar para isso, porque a gente não pode deixar que as nossas vergonhas sejam expostas. Esse é um tempo de arrependimento, esse é um tempo da gente buscar aquilo que importa, esse é um tempo da gente buscar o que é mais importante, né? É o que a gente vê em Maria. Jesus denuncia a Marta não pelo serviço, mas pelo serviço na hora errada. Não é hora de ficar mostrando trabalho, é hora de estar aos pés de Jesus, é hora de ouvir Jesus, é hora de buscar a coisa mais importante, é que Maria se preocupou com aquilo que era mais importante. É isso que a gente precisa aprender, né? Tanto lá que em João 11, Jesus está de novo lá na casa deles. É o momento que Maria unge, né, os pés de Jesus. E Marta está trabalhando, e Jesus não condena Marta porque ela está ali, né? Ao contrário, ele está ali para comer. Ali agora é a hora, porque ele está esperando para o rango descer ali, e ele, né, quer comer. Então a gente precisa entender, né, que até aquilo que a gente faz para Deus pode se tornar uma idolatria, e a gente achando que a gente está abafando, né? E é interessante que ele fala aqui: compre também colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Fico lembrando de Jesus, Sermão da Montanha também, né? Falando que a gente está preocupado com o cisco do olho do irmão, enquanto a gente está com a trave no nosso olho, né? E ambos, quando você olha no grego, tanto o cisco como a trave são objetos da mesma origem, né? Ambos vêm da madeira, né? Porque Jesus está trazendo de novo uma situação ali, né? A trave ali não é a trave de futebol, né? É aquela ideia da madeira que dá o travamento, né? De uma construção, de uma edificação, né? E às vezes ela solta aquela folia, como é que é? Aquela Farpa. farpa. Eu ia falar outra coisa, mas fugiu a palavra aqui, mas é a farpa, né? Aquela farpa e cai nos olhos, né? Então, tem a mesma origem. A diferença é o quê? É o tamanho. Enquanto eu estou preocupado, né, com aquele cisquinho ali aquela farpinha lá que está incomodando meu irmão, eu tenho uma trave que está não só incomodando, mas não está me deixando enxergar nada. Então, a gente precisa voltar, né, a enxergar. Para isso, a gente tem que comprar o colírio que Deus tem. A gente tem que deixar esses comichões, né, que fecham nossos olhos, caírem, né, as escamas. O comichão é do ouvido, né? A gente tem que deixar essas escamas caírem para a gente voltar a enxergar. A igreja brasileira parece que não enxerga, gente. Parece que não vê as coisas que são óbvias, que estão acontecendo debaixo do nosso nariz, e a gente não se posiciona de forma geral. A gente vê tanta gente defendendo coisas que não deveriam defender. Há um liberalismo dentro da igreja, há um desvio dentro da igreja, há uma igreja que está aceitando coisas que ela não deveria aceitar, e parece que o povo não enxerga. Está na hora da gente voltar a enxergar, está na hora da gente voltar a comprar colírio, né? A gente viu aí essa polarização, essa idolatria, essa defesa por políticos, né, e por partidos. Isso é cegueira. A gente precisa voltar a enxergar o que importa, o que é mais importante para a igreja, né? A igreja está concordando com o comunismo, a igreja está concordando, né, com o capitalismo. É tudo farinha do mesmo saco, gente. Todos esses ismos.
a posição da igreja é de acordo com o reino de Deus, não com visão humana, não com ciências humanas. Né? A gente precisa despertar, né? A igreja precisa voltar a ver. Aí Jesus fala, eu repreendo e disciplino há quantos anos? Né? Em Hebreus 12 tem essa palavra que Deus disciplina. O filho é quem ama, porque se o filho não recebe disciplina é porque é bastardo. E já há quem disse, né, que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Então, o pai que ama o filho, ele vai disciplinar por amor, para corrigir, porque quando ele não ama, ele não disciplina. Essa é a verdade. Né? Quando a gente não ama, a gente não se importa. Então, nós precisamos entender isso. Né? Jesus nos repreende e nos disciplina, porque ele nos ama. Né? Então, ele fala, sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então, a igreja está nesse processo. A igreja está recebendo esse convite de Jesus nesses dias, né, para aceitar a repreensão, a disciplina e se arrepender. Então, a igreja está sendo repreendida, a igreja está sendo disciplinada e a igreja precisa se arrepender. E isso é zelo, né, de Deus. Por isso que nós também devemos demonstrar zelo para com Ele. Amém? Aí tem uma coisa aqui, né, que a gente precisa perceber, né? O verso 20. A gente canta, né, algumas coisas e a gente tem que entender o que a gente está cantando, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, isso aqui não é para novo convertido, gente. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui não é uma palavra, né, para alguém que ainda não recebeu Jesus. Jesus está falando isso para a igreja, para uma igreja que deixou ele do lado de fora. A gente precisa acordar. Se ele está batendo para entrar na porta do nosso coração, é porque ele está do lado de fora. E a gente precisa, como igreja, despertar. Quantas igrejas não estão cheias de pessoas e vazias de Jesus? Quantas vidas não estão, né, cheias de si, cheias de filosofias, né, cheias de conhecimento humano, mas vazias de Jesus? As pessoas precisam entender isso. Quem tem Jesus não resiste à disciplina, à repreensão. A gente vê isso lá em Mateus 18, né? As fases da disciplina. Se o teu irmão pecou contra você, vá até ele, arguí-lo. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Então, quem tem um coração, né, de servo, vai ouvir a repreensão e vai aceitar ser corrigido. Não ouviu, vai lá com 2, 3 testemunhas. Se ele ouviu, você ganhou seu irmão. Se ele não ouviu, leva diante da igreja. E se ele não ouviu a igreja, trata ele como gentil e publicano. O que é o gentil e publicano? É quem não é convertido. É quem não se entregou ainda a Deus. Né? Então, aquele irmão, se ele passa por 3 instâncias de disciplina e não se quebranta, não se arrepende, ele não é irmão. Ele não entendeu o evangelho, ele não entendeu Cristo. Entendeu? Mesmo diante da igreja, se ele se arrepender, ele é irmão. Mas se ele não se arrepender, ele não é irmão. Então, a pessoa que tem dificuldade de se arrepender, de ser repreendido, de ser disciplinado, não é irmão. E a igreja precisa despertar para isso. A gente precisa parar. Eu errei, então eu tenho que chegar e tenho, irmãos, eu pequei, eu errei, eu peço perdão, o que vocês quiserem fazer comigo, me afastar. É aquele publicano lá que está batendo no peito, né? No mesmo capítulo. Eu não presto, eu sou pecador, eu sou miserável, né? E Jesus fala, essa oração vai ser ouvida, mas a gente está igual ao publicano. Eu sou bom, eu passo, eu aconteço. Eu oro, eu participo de turnos de oração, eu leio a Bíblia não sei quantas vezes por
dia, né? Eu ajudo o pobre. Pode olhar lá no meu Instagram, eu faço a selfie dando prato para o mendigo. Então, a gente precisa parar com essas coisas. A gente precisa, não, eu errei mesmo. O que eu tenho que fazer? Tenho que ficar quieto? Vocês querem me parar? Podem me parar. É essa postura, não essa liderança arrogante que fica aí quando surge uma acusação, não tem a humildade de reconhecer, nem sequer, não, eu posso estar errado. A gente viu essas coisas sendo denunciadas de forma errada por uma pessoa aqui em Brasília, mas, enfim, muita coisa era verdade. E as pessoas não têm a humildade de chegar e falar, não, eu errei. Eu errei. Não, e quando fala ainda, eu errei, mas sabe como é que é, né? Vocês precisam me ajudar. Né? Não, eu não estou precisando de ser corrigido, não. Estou precisando de ser amado. Me ame. Né? Pelo amor de Deus. Eu fiz isso e você? Quem está arrependido não acusa. Quem está arrependido deixa que o outro se arrependa. Então, essas coisas dentro da igreja precisam mudar. E a gente precisa ouvir. Jesus está batendo lá de fora, está querendo entrar, está querendo ceiar, está querendo comer conosco um alimento espiritual, especial. Mas a igreja que não aceita repreensão, disciplina, que não se torna zelosa e arrependida, ela vai continuar com a porta fechada para Cristo. E mais uma vez Jesus alerta ao vencedor, aquele que se arrepender, aquele que se posicionar, aquele que vencer as estruturas de orgulho, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu acho que como igreja hoje, brasileira, de todas as igrejas que nós já vimos, se a gente for pegar assim, às vezes a gente passa momentos que a gente se torna cada uma delas, né? Eu penso que nós estamos como a igreja de Laodiceia. Eu penso que nós estamos como essa igreja sem identidade, que não sabe o que é, né? Que não é nem uma coisa nem outra, uma igreja arrogante, que acha que é rica, né? E é pobre, miserável, cega, está nu, né? E Deus vai expor essa vergonha se não houver, né, uma volta para a repreensão e disciplina de Jesus, para que sejamos zelosos e arrependidos, possamos ouvir, né, o toque da sua mão na porta, batendo, querendo entrar, né, querendo ceiar conosco. E é uma igreja que pode não vencer nesse tempo. Né? Pode ser uma igreja que está sendo resistida por Deus e está achando que é o diabo. Então a gente precisa despertar. Amém? Vamos orar. Queria orar sobre isso. Pai, nós estamos aqui diante de você. Oh, Deus. Sim, Se nós estamos sendo como a igreja de Laodiceia nesses dias, oh, Deus, tem verdadeiramente misericórdia essa de nós, Pai. correta, nos perdoe. Oh, Deus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe pela nossa falta de posição, de Senhor, que possamos, ó Deus, por sermos uma igreja mediana, Senhor, nos ó perdoe. Deus, conhecimento do Sabe se é estado que nós filho, estamos, ó Pai. nos perdoe, Pai. Oh, Não se Deus. permite aquecer por não reconhecer que está Estamos, frio. ó Deus, pobres, ó Não Deus, mantém, Senhor, cegos e perdoe, Pai. nos perdoe. Oh, Nos perdoe Deus. pela nossa arrogância, Pai, pela nossa Tira-nos, ó Deus, independência, por achar que podemos, que acontecemos, todo engano, Pai. nos perdoe, Pai. Nos Oh, cure. Deus.
Nos permita ver o que nós estamos vendo. Oh, Fica Pai, teu colírio sobre nós nossos olhos. queremos ver, oh Deus. Nos Nós dê do teu queremos ver o ouro, da tua estado que nós glória, estamos, ó da Pai. tua pureza, da tua Ó Deus, santidade. porque só assim, Deus, nós Nos repreenda, vamos nos experimentar o discipline, verdadeiro nos torne arrependimento, Pai. zelosos, nos torne, Pai, Oh Deus, nós quebrantados, clamamos humildes a de Ti, coração, Senhor. através do arrependimento. Oh Deus, não queremos deixar o Senhor Oh de Deus, fora de nossas vidas, de nossos projetos, traz, ó das nossas Pai, a reuniões, correção, ó dos Deus. nossos cultos. Como Queremos um que o Senhor esteja filho dentro, que o Senhor dentro de nós, repreende, ó Deus, que dentro o de Senhor nossas vidas. Queremos corrige, Deus. permanecer em você, não nos Vem vomite nos repreender como e não nos filhos permita, amados Pai, do deixar o Senhor de Senhor, ó fora. Deus. Tem misericórdia de nós, Pai, como igreja. Oh, meu Tem misericórdia de Pai. nossas vidas. Oh, meu Pai, Possamos clamamos a vencer, tua que possamos misericórdia, reinar Deus. contigo, que possamos experimentar do teu governo Perdoa-nos, ó de Deus, forma porque todas plena. as vezes, ó Deus, que temos Possamos, Pai, estar rejeitado, contigo. Pai, O teu a governo milenar, o comunhão, teu governo a eterno. intimidade Em contigo, nome de Jesus. Jesus, começa por E nós, temos nossas vivido, vidas. Pai, feito os nossos Perdoe, Pai, próprios nossa banquetes, as arrogância. nossas próprias Perdoe quando festas, ó lideramos sem Deus. você, quando queremos governar Oh sem Deus, e você. nós Nos estamos, ó Deus. perdoe, nos perdoe se Oh nós Deus, estamos sendo sendo como igreja, Senhor, Jesus. mas Nos sem estar, perdoe ó Deus, com a tua pela presença falta em de nosso amor, de meio, graça, de Deus. misericórdia. Pela Oh falta Deus, também, Pai, de misericórdia justiça, de de nós, ó disciplina. Pai, o teu povo, Quando Pai. também, Senhor, não Estamos tão, queremos, ó Pai, nos Pai, levantar e enganados, ó apontar Deus, o erro e o pecado. equivocados, ó Deus, a respeito Nos perdoe pela da nossa procrastinação que muitas vezes espiritualidade, temos Deus. cometido, Oh de Pai, não dar continuidade naquilo que nós queremos, ó Deus, começamos. comprar, ó Nos Pai, o ouro perdoe em refinado nome de pelo Jesus. fogo, Deus. Em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, Faz enxergar, nosso ó Deus, coração arder, o nosso queimar, Pai. estado, Deus. Oh Deus, e Levanta-nos, Pai, enxergar a nesses nossa dias, em nome carência, a de nossa Jesus. necessidade, Pai. Em nome de Jesus. Queremos, ó Em Deus, ir até nome o de Senhor, aos Jesus. teus pés, ó Em Deus, e nome de clamar Jesus. pelo ouro Amém. refinado do fogo, Pai. Amém. Queremos clamar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, Shakatarolaba. Amém. Aleluia, aleluia. Pastor, eu queria saber a respeito desse versículo que fala: compre ouro refinado pelo fogo. O que significa comprar? Pastor, seu microfone está fechado. Quando a gente compra algo, a gente compra aquilo que a gente atribui valor, não é isso? Sim. Então, quando você compra alguma coisa, você gasta o seu dinheiro, você está atribuindo valor, né? E dinheiro não representa para a gente só questão material, né? Mas dinheiro é vida. Por quê? Porque para você ganhar dinheiro, você dedica seu tempo, e tempo é vida. Às vezes você fica mais, né, no trajeto do trabalho e no trabalho, né, e voltando do trabalho, do que em casa. Mas se você for trabalhar 8 horas por dia, você não fica só 8 horas, você se desloca
para ir e para voltar do trabalho. Então, você, no mínimo, você dedica 10 horas de 24 horas do seu dia. Né? E 10 horas para você é tempo. Você poderia estar fazendo outras coisas. Ou seja, quando você trabalha, você dedica vida. Ok? Quando você compra alguma coisa, você não está só dando dinheiro. Você está dando da sua vida por algo que você acha importante. Entendi. Ok? Então, Entendi. quando você compra, você está valorizando algo, né, em relação à sua própria vida. Então, há um convite de Jesus aí. Compre de mim ouro refinado. Valorize aquilo que eu tenho, porque o que você tem não é nada. E, como eu disse, o ouro vai falar de glória, né? Glória reluzente. Ouro vai falar de pureza, né? Porque o ouro ele tem que estar no alto grau, né? Para derreter, aí ele tira as impurezas. Quanto maior é Desculpa, quanto menor é o número de impurezas, mais valioso é o ouro. Vocês sabem disso, por isso que tem o quilate, né? O quilate vai falar do grau de pureza, né, que esse ouro tem, né? E aí você vai ver que Deus ele tem um nível de pureza que ele quer que a gente compre, que ele quer que a gente valorize, que ele quer que a gente se importe, que ele quer que a gente entenda que o que ele tem para a gente vale a nossa vida, vale o nosso tempo, vale a nossa dedicação. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu sei que o pastor Marcelo tem um outro compromisso agora às 8, mas dá para ter mais uma pergunta ou comentário. Rebeca, Priscila. Vocês estão aí? Eu achei interessante quando o pastor falou dessa necessidade da gente, como igreja brasileira, voltar ao verdadeiro arrependimento. E eu fiquei pensando, né, como isso tem sido falado nos últimos dias. E como a igreja ainda continua desatenta. Deus tem batido nessa tecla de arrependimento há tanto tempo, né? E a gente continua vendo uma igreja completamente desatenta a isso. Ou não querendo se arrepender, né? O que é pior. Verdade. Eu acho que o maior problema hoje da nação é a própria igreja. Nosso problema não é Lula, nosso problema não é socialismo, nosso problema é o nosso coração como igreja. A gente não está atraindo a glória, a gente não está atraindo a presença, a gente não está atraindo a riqueza de Deus, né? Ao contrário, a gente se encantou com a riqueza dos homens. A gente se tornou uma igreja vendida. A verdade é essa. Muita coisa aí vai surgir, entendeu? Não assim ligado ao Bolsonaro, né? Mas do período do governo Bolsonaro, muita gente teve, principalmente a igreja evangélica, teve uma voz que ela nunca teve. Teve oportunidades que ela nunca teve. Entendeu? E muita gente não soube realmente dar testemunho e se portar nisso. E viu uma forma de se enriquecer. Perdeu o propósito, né? Ai, é triste isso mesmo. Alguém mais tem algum comentário? Pastor Luiz Carlos, o senhor está aí? Oi, pastora. Não, o Luiz está viajando, não chegou de viagem ainda. Eu só queria fazer um comentário a respeito de que o pastor falou que ele crê que essa seria a igreja que nós estamos vivendo. Em dezembro, creio que foi dezembro, até fui procurar para ver se eu tinha o áudio ali, mas eu apaguei. Uma pessoa, uma pastora pediu ajuda em oração para nós estar orando, que estava com um problema na congregação que ela tá.
E a gente foi entrar em intercessão para buscar de Deus uma resposta, para ver o que estava acontecendo lá com a liderança dela. E foi muito interessante os caos na intercessão, e eu comecei a ter náuseas e ânsia de vômito, e eu tive que ir para o vaso com náuseas. Eu fiquei muito enjoada, e daí quando a gente estava terminando, eu fui para perto dele e ele falou, nossa, ele disse, eu estou muito enjoado. Eu disse, eu também fiquei assim. Eu disse para ele, mas o Senhor te deu alguma palavra? E a palavra que Deus deu para nós em dezembro foi bem essa aí, que o Senhor estava a ponto de vomitar, porque a igreja é uma igreja morna. Então, isso foi muito triste para nós entender isso, né? Porque o contexto não era só para aquela congregação, né? O contexto é para a igreja do Senhor realmente, né? E outro comentário que eu queria fazer é que essa pergunta que tu fez, sempre esse versículo sempre assim saltou aos meus olhos de saber por que que nós tinha que comprar, o que significava esse ouro, significava esse colírio, né? E na verdade o cristão, o povo, a igreja, ela não quer pagar esse preço que o pastor falou, que tudo que tem valor tem preço, né? As pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço que realmente tem que pagar para carregar a glória de Deus, para ter essas vestes brancas, né? Para ter os olhos ungidos, para enxergar da maneira que o Senhor está enxergando, né? Então, eu creio, é muito triste todo o contexto que o pastor Marcelo traz aí, é muito triste. O que me entristece é porque eu fico olhando assim, não precisa ir muito longe, é na família da gente mesmo, e a gente não vê a resposta que a gente gostaria de ver. E eu fico pensando, o Senhor está na porta batendo, e parece que a gente não vê a igreja se movimentar para aquilo que o Pai quer que aconteça, né? É verdade. Uau! Essa palavra, ela nos leva para o chão, né? É algo que nos quebra mesmo, essa palavra. Mas amém. Glória a Deus por esse tempo aqui. Quero agradecer a vida do pastor Marcelo, Amém. por todas essas aulas, foram muito, Amém. muito ricas, né, para nós, e nos trouxe uma clareza, um entendimento, para que a gente possa estar orando pela igreja do Senhor, tanto do Brasil quanto de outras nações. E fica aqui o convite, pastor, para quando o senhor puder voltar, e ele vai estar indo lá para a Inglaterra, o senhor vai mês que vem, pastor, ou em abril? Final de março. Final de março, olha só. Vai viver uma experiência muito, muito poderosa, né, de estar ali abençoando a igreja anglicana, né, uma igreja histórica, e eu tenho certeza que de lá ele vai nos dar muitas notícias, né, e contar algumas histórias daquilo que Deus está fazendo ali naquela terra. Amém. 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 Eu creio. Obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço a todos. Vou deixar o pastor Marcelo ir, que ele tem uma outra reunião agora. Amém. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Com Deus, irmãos. Tchau, tchau, gente. Shalom, shalom. Tchau, Isabel. Tchau, tchau. Tchau a todos vocês, Deus nos abençoe também. Obrigada por esta palavra. Amém, foi bênção. Tchau, tchau.